Bom, primeiramente, a todos aqueles que nos assistem, eu quero fazer uma rápida apresentação. O meu nome é Elvio Bugarin, eu sou policial federal, lotado na Delegacia de Polícia Federal de Dourados. Sou formado em Ciências Contábeis pela Universidade de Anhanguera e em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Estou na presidência do Conselho Municipal de Política sobre Drogas, que é um órgão consultivo criado por decreto municipal e que faz parte de um conjunto um pouco maior, né, que é o Conselho Estadual e, por fim, da Secretaria Nacional Antidrogas. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o porquê, sobre a importância da política de prevenção e por que ela é mais importante que a política de repressão ao uso de entorpecentes. Uma coisa que nós temos que ter bem claro, né, no enfrentamento de qualquer doença é exatamente a caracterização da doença. Então, para que a gente possa fazer frente a qualquer doença, a gente tem que saber com o que está lidando. E a figura do usuário no contexto da política sobre drogas, ela tem um poder central, ela tem uma importância fundamental, porque é a força motriz que move toda essa podridão que o tráfico de drogas representa. Então, para que o traficante tenha o seu trabalho, para que ele faça o trabalho do tráfico de drogas, para que haja violência, para que haja corrupção, né, para que haja pessoas presas, né, tudo que a gente pode imaginar de ruim que o tráfico de drogas traz, para que toda essa estrutura existe, tem que ter na ponta da linha um viciado, tá? Uma pessoa que faz o uso de drogas. Tá? É muito simples. Se não houver quem compre, não há para quem vender e nenhum negócio prospera. Isso aí em todas as situações, desde um pequeno pão francês da padaria, né, até a própria droga de uma forma geral. Sempre que não há demanda, não há por que ofertar o produto. Então a figura central é a figura do viciado. É ele que move essa podridão toda, então daí a importância na prevenção ao uso mais do que a repressão. A repressão, quando ela ocorre, é porque todo um trabalho já falhou. Tá? Já houve uma falha no trabalho familiar, já houve uma falha na grade escolar, já houve uma falha na sociedade de uma forma geral, a pessoa já fez o uso, já está viciada e aí a polícia entra em cena fazendo o trabalho de repressão. Então, se nós pudermos evitar tudo isso, as consequências elas são bem menos nefastas e menos onerosas, isso tanto em termos de material, de recursos, quanto em termos humanos, né? É muito simples, no momento que alguém diz não ao uso de drogas, ele está evitando, em última instância, tá, toda uma rede de corrupção, de tráfico e de mortes que o uso de drogas representa. Então, eis a importância do não. E nós sabemos que o uso de drogas ele ocorre entre vários, né, motivos, basicamente por 4, né? Nós temos um desejo de fuga, né, quando a pessoa ela se sente mal por algum motivo, ou briga familiar, ou conflito de outras espécies, ou coisa parecida, e ela vai fazer uso de droga. Também tem o fator curiosidade, né, do jovem, da criança, do adolescente quiser entender, né, conhecer aquela substância de uso abusivo, e aí faz uso dessa substância. Nós temos também a disponibilidade e, por final, também a pressão do grupo, né, da patotinha de uma forma geral. E em todas essas situações existe o poder da escolha, tá? Então, no momento que a pessoa ela usa, no momento que a pessoa ela decide usar, ela fez uma escolha. E essa escolha que ela faz, ela não tem grande impacto na vida dela. Tá? Com uma criança, com um jovem, com um adolescente que diz não quando se apresentam alguma droga de uso abusivo, ela não tem grande impacto na sua vida, porque não envolve um trauma. O máximo que pode acontecer é que aquele amigo que lhe ofereceu se afaste dela, ou aquela turminha, aquela patotinha do baseado possa discriminá-la, mas ela vai arranjar outro grupo, né?
e não haverá grandes consequências. O problema tudo começa quando ela diz sim, quando ela resolve experimentar, quando ela resolve fazer uso dessa droga. Porque os efeitos da droga são ruins, mas a sensação é boa. E é importante nós termos essa visão, esse conceito, essa consciência, porque aí nós teremos mais forças para fugir. A sensação de bem-estar que uma droga provoca no cérebro, ela é equivalente a um prazer que a gente sente por coisas que nos fazem bem, né? Um abraço, tá? Um sorriso, um prato saboroso, uma música bonita, até mesmo a prática de exercícios, tudo isso são coisas que nos dão prazer. E a droga também. O problema é que quando você começa a fazer uso abusivo de drogas, vai chegar um ponto que nenhum desses prazeres que nós experimentamos serão suficientes. Então, no primeiro momento, a pessoa ela faz o uso abusivo de drogas e ela tem uma vida normal. No momento que ela começa a ser viciada, o cérebro dela já começa a esquecer todas aqueles prazeres que a gente tem normalmente no nosso dia a dia e começa a viver apenas para a próxima dose. Então, a pessoa usa aqui, tem a sensação de bem-estar, acabou, quer usar de novo, acabou, quer usar de novo. E assim por diante. Então a pessoa ela acaba se tornando refém, né? Como se fosse uma pessoa que caísse numa areia movediça. Então ela faz uso, ela vai entrando nessa poça de areia movediça, ela não se dá conta e quando ela percebeu ela não consegue sair mais. É basicamente assim que funciona. Então a droga vai tomando conta da vida de um viciado. E no primeiro momento, que os estudiosos chamam de pré-contemplação, é quando ele percebe que aquela droga está tomando conta da vida dele, ele percebe que ele precisa daquela droga, mas ele se sente o dono da situação. É quando ele acha que está tudo bem, quando ele acha que ele pode parar quando ele quiser, quando ele acha que a droga não controla ele. Então esse primeiro período é quando ele começa a se dar conta, mas ele acha que é normal. Eu fumo baseado quando eu quiser, eu cheiro quando eu quiser, eu bebo quando eu quiser. Isso não me faz falta, eu não preciso. Mas na verdade, ele vai sentindo cada vez mais falta e ele não se dá conta. No segundo momento é a contemplação em si. É quando ele percebe os danos que o uso de drogas causa na sua vida. E quando é que ele percebe isso? Ele percebe quando ele começa a entrar numa conversa e alguém fala e as drogas vêm no meio da conversa e ele percebe que as pessoas têm ojeriza a esse tipo de situação. Ele percebe quando os pais reprovam o comportamento de um viciado alheio à família. Quando ele percebe, ele vê na televisão, né, casos de traficantes presos, mortos, vê pessoas morrendo de overdose, e aí ele percebe que realmente aquilo que ele faz é parte do problema. Então ele se dá conta, ele contempla a situação dele, mas ele não tem forças para mudar. Então veja bem, no primeiro momento ele acha que ele controla o seu vício, que ele controla o seu uso. No segundo momento ele percebe que não controla, ele percebe que ele está afundando, mas não tem forças para mudar. E aí ele entra numa terceira fase, né? Que é a fase da recriminação. Porque ele vai fazer frente ao seu vício de várias formas. Ele vai gastar o que ele tem. Não tendo dinheiro, ele vai vender o que ele tem. Não tendo o que ele vender, ele vai praticar pequenos furtos. Primeiro no familiar, depois na rua. Isso vai evoluir para assaltos. E aí ele começa a ser um criminoso. E ele percebe que aquele comportamento dele não é bom. Ele percebe que aquele comportamento dele causa sofrimento. E é nesse momento que ele pede ajuda. É quando ele sai de casa e amanhece numa pracinha. É quando ele começa a perceber que a saúde dele está debilitada. É quando ele percebe que os amigos dele se afastam.
E quando percebe que a família dele está sofrendo, e é nesse momento que ele se deu conta, que ele começa a se recriminar, ele começa a ver que ele é o problema. E aí é quando ele pede ajuda. O problema é que esse momento costuma ser breve. Então ele sai pra rua, ele faz uso de drogas, ele acorda numa pracinha qualquer, com fome, com frio. Ele chega em casa, sua mãe está chorando, e ele percebe que ele faz mal às pessoas em volta, e ele pede ajuda. Mas isso vai até um novo desejo de usar drogas. Aí ele esquece todo aquele sofrimento que ele causou, toda aquela consternação, e ele volta a usar. Então, nesse momento, se a família está atenta, ela pode fazer um acordo com o viciado. No momento que ele pede ajuda, você prontamente oferece ajuda, leva para uma comunidade de recuperação, leva para uma clínica, e a pessoa vai, a partir daí, tentar se livrar do uso das drogas. Passando a recriminação, tem a ação. E essa ação é de uma duração mais longa. É quando ele tem consciência, não apenas naqueles momentos pós-uso, não naquele momento pós-sofrimento, mas quando ele começa realmente a refletir que aquele uso de drogas está fazendo mal a ele e àqueles que o cercam. Ele percebe que ele perdeu os amigos, ele percebe que ele perdeu filhos, filhas, pais, mães, namorados, ele percebe que ele está só, ele percebe que a única amizade que ele tem é aquela patotinha do baseado, né? São as cracolândias da vida, né? Aquela turminha que se reúne única e exclusivamente para fazer frente aos vícios, sendo que o único vínculo que elas têm entre si é justamente a dependência química. As pessoas de bem já se separaram, já se afastaram, e aí a pessoa está isolada e ele se dá conta de tudo aquilo. Ele começa a olhar para trás e ver o que perdeu. E é o momento que ele toma uma atitude, e aí sim é quando ele decide interromper o uso, quando ele pede ajuda de uma forma mais contundente, de uma forma mais constante, e é quando ele realmente ele vai para uma clínica de recuperação, ele vai para uma comunidade terapêutica, porque ele sabe que aquilo é o melhor para ele. E a partir daí, começa o que a gente chama de manutenção. Porque ele não vai entrar numa clínica de recuperação e sair de lá limpo. Na clínica ele vai aprender a conviver com o seu vício, ele vai aprender a redirecionar o seu cérebro para aqueles prazeres que ele perdeu lá atrás. Essa é a função da comunidade terapêutica. Então, a partir do momento que ele está com o seu cérebro tomado pelo uso das drogas e ele resolve pedir ajuda, o cérebro vai começar a se reinventar. Então, antigos prazeres, como um abraço da mãe, como ouvir uma música bonita, como um papo com algum amigo de longa data, que o cérebro esqueceu, ele começa a se recuperar de novo. E aí a pessoa vai abrindo mão do uso de drogas e vai recuperando aqueles prazeres antigos. E veja bem, aquela lembrança do uso de drogas, da sensação boa que a pessoa sente, vai ficar guardada. Então o vício vai acompanhar ela para o resto da vida. Então é por isso que um dos lemas, né, das pessoas que convivem com o uso abusivo de álcool, de drogas, é sóbrio por hoje. Mais 24 horas de sobriedade. Por hoje não vou usar. Porque elas sabem que é uma luta diária, é uma luta que está sujeita a constantes recaídas. E veja bem, tudo isso começou com uma escolha lá atrás. Então a pessoa é viciada, então a pessoa é doente, ela precisa de ajuda, ela precisa de tratamento clínico, ela precisa de profissionais especializados, porque elas não têm força, ela não tem capacidade de sair do vício sozinha. Mas lá atrás, tudo começou com uma escolha. Então é isso a importância do nosso trabalho de prevenção, porque é muito mais vantajoso a gente evitar o primeiro baseado, a primeira carreirinha ou o primeiro gole. Esse é o papel da prevenção, esse é o porquê da prevenção assumir um papel tão importante no combate ao uso de drogas. Então, se eu pudesse deixar um apelo, diga não a qualquer uso de substância abusiva. Busquem outras formas de prazer, outras formas de interação, mas não façam essa escolha.
porque o caminho a ser percorrido é muito longo. Muito obrigado.